para a glória e a exaltação de Jesus Cristo, seu bendito Filho, nosso Redentor, no poder do Espírito Santo. Nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor em Isaías, no capítulo 52. Estamos fazendo nossa exposição em Isaías e vamos concluir o capítulo 52, do verso 13 ao verso 15. Isaías 52, de 13 a 15. Ouçamos com atenção, interesse, a leitura do bendito e sagrado livro do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. A sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Que Deus aplique sua bendita palavra ao nosso coração. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Ó Deus, santo e eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da aliança, nosso Pai, em nome dele, nosso amado Salvador, rogamos, Senhor, agora, neste momento, da pregação, da exposição da Tua palavra, aquela iluminação do Teu Espírito Santo, para podermos compreender a Tua palavra e aplicá-la ao nosso próprio coração de cada um que vai ouvir, pela ação do Teu Espírito Santo. Faze isto, Senhor, não porque mereçamos, hipótese alguma, mas, ó Deus, porque carecemos, porque precisamos. Por Tua graça, bondade, misericórdia, porque Tu mesmo prometeste lavar e santificar a igreja pela lavagem da água, pela palavra. Pelo zelo que o Senhor tem a Tua glória e a honra do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho bendito. Abençoa-nos, Senhor. Oramos e clamamos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nesse texto, como em outros lugares, para a confirmação da fé do povo de Deus e encorajamento da esperança nas promessas de libertação temporais. Vocês sabem, eles estão sendo dirigidos para a Babilônia, para o cativeiro, e isso estava angustiando certamente o coração, e o profeta então traz aqui o anúncio de promessas gloriosas, futuras, que o Senhor estabeleceu na plenitude do tempo pelo Messias. Esta profecia que começa aqui e continua até o final do próximo capítulo, capítulo 53, grande capítulo,
aponta claramente para o sofrimento do Senhor Jesus, para a sua obra, o Senhor Jesus Cristo. Os judeus antigos entendiam isso como falando do Messias. Embora os judeus modernos fazem tudo para perverter e confundir isto. Alguns acham até que estava falando era de Jeremias. Mas você se lembra que Filipe, quando correu para junto do carro onde o eunuco estava, perguntou: você entende o que está lendo? E ele estava lendo Isaías 53. E o eunuco diz assim: eu não sei se ele fala de si mesmo ou de outro. E então Filipe subiu ao carro e explicou o evangelho, mostrando que falava era de Cristo mesmo. Então nós temos a confirmação no Novo Testamento de que é de fato de Cristo que o profeta está falando. Meus irmãos, para uma igreja aflita, cheia de incertezas e receios, vivendo um momento crítico, espiritualmente falando, nós temos aqui o anúncio de Cristo, esperança da glória para a igreja. Não só para eles, para nós. Cristo é a esperança da glória para a igreja. Esse é o tema aqui desta introdução a respeito da obra gloriosa de Cristo. Nós temos aqui, primeiro, Cristo é a esperança da glória para a igreja na qualificação dele como Redentor. Na escolha, na indicação dele e na qualificação dele como Redentor. Segundo, na humilhação dele diante do mundo. E, em terceiro lugar, no extraordinário resultado do trabalho penoso da sua alma. Então vamos começar analisando estes 3 poucos versos aqui, sob esse tema, Cristo, esperança da glória para a igreja. Na sua indicação e qualificação como Redentor. Veja, o texto diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Essa expressão, eis aqui meu servo, é a expressão do anúncio desta indicação da parte de Deus Pai do seu Filho como Redentor. Eis meu servo. Ele foi indicado, foi apontado para isso. Os teólogos falam de um pacto eterno, de um acordo na eternidade, quando Deus, o Pai, estabelece o seu projeto santo e glorioso de criar todas as coisas, os homens, mesmo sabendo que iam pecar, porque o seu propósito era escolher um povo para ser a igreja, a noiva do seu Filho. Mas era preciso resgatá-los, já que iriam pecar. E então aponta, indica seu Filho, que aceita, que se oferece para ser o Redentor deste povo eleito. E naquele momento ele morre, seu sangue é manifestado na eternidade. Para ser derramado no tempo e no espaço, na plenitude dos tempos, em favor do seu povo. Então ele é nomeado. Se nós voltarmos aqui para o 42,
capítulo 42, versículo 1, nós temos esta indicação: eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então ele não só é indicado, é apontado, é escolhido para ser o Redentor, Cristo, mas ele é qualificado. E você deve pensar nele, claro, como homem. Porque Cristo, segunda pessoa da eternidade, Logos eterno, da mesma substância, glória, majestade, poder, santidade, sabedoria do Pai, nada lhe faltava em absoluto. Mas aqui ele está sendo referido como aquele que haveria de se tornar homem, verdadeiro homem, para ser mediador e redentor. Como homem, então ele precisava de uma porção especial, sem medida, do Espírito de sabedoria, do Espírito Santo, para realizar esta obra de redentor. Então, ele está qualificado para isso, cheio de sabedoria, do Espírito sem medida, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, absolutamente, perfeitamente qualificado para ser um mediador, um redentor. Lá em Colossenses, no capítulo 2, nós temos uma expressão que de fato é formidável a respeito do Senhor Jesus Cristo e sua qualificação. Capítulo 2, versículo 3, diz assim: em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ele está falando de Cristo. No verso anterior, ele fala do mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Estão nele. Ele é a própria sabedoria. É a sabedoria encarnada. Então, não lhe falta absolutamente nada em termos de qualificação para realizar a sua obra gloriosa de redentor em favor do seu povo. E veja, a expressão aqui, que diz, meu servo procederá com prudência, é uma expressão que fala desta qualificação. Ele agiu de modo absolutamente perfeito em toda a sua obra. Não houve nada com um senão. Ele obedeceu em tudo a lei, ao Pai e a lei em nosso favor, perfeitamente. Então a obra dele foi perfeita em nós. Isto é precioso e é importante que nós entendamos isto, porque a nossa perfeição diante dos olhos do Senhor está em Cristo, na perfeição dele. Todos somos pecadores, cheios de imperfeições, pecados de toda sorte. Mas estamos perfeitos, imaculados, santos, aos olhos de Deus, porque estamos cobertos com a justiça dele, com a sua perfeição. Deus olha para nós e vê Cristo em nós, na sua perfeição. Aí está a nossa garantia. Você pergunta, então, por que nós temos que batalhar pela santificação? Se aos olhos de Deus, em Cristo, nós somos santificados. Aliás, é isso que é o que está escrito em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1,
versículo de número 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Se nos tornou. Ele se tornou para nós, santificação. Então, a sua santificação está garantida em Cristo. Mas nós queremos exercitar a nossa santificação, porque enquanto estamos aqui neste mundo, para exemplo, testemunho, glorificação do nome do Senhor na nossa vida, é preciso exercitarmos a santificação. Uma coisa é você estar garantido na sua santificação com relação aos céus, para Deus, isso é maravilhoso, diz respeito à sua salvação, a vida eterna garantida, você já está garantido em Cristo para a vida eterna, você está santo diante de Deus. Mas você não é santo ainda diante do mundo. E isso importa muito. Porque nós glorificamos a Deus, vivendo e buscando esta santificação. Então este é um exercício que todo crente que já está santificado aos olhos de Deus, mais quer ser santo aos olhos do mundo. Através do exercício dos meios de graça, orando, buscando na palavra de Deus a purificação, exercitando-se em mortificar o pecado diante da cruz de Cristo, lutando contra o pecado, crescendo cada vez mais em santidade. Embora ela não será perfeita aqui aos olhos do mundo, mas nós temos que buscar o máximo, essa identificação com Cristo na sua santidade aos olhos do mundo. Alcançar a estatura de varão perfeito é nessa luta, mas ele já conquistou por nós. Ele está absolutamente qualificado e ele fez isto de forma perfeita em nosso favor. E alcançou sucesso na sua empreitada. Porque veja, o texto diz assim: será exaltado e elevado, será muito sublime. Essa expressão não é só com relação à sua exaltação, depois de concluir a obra, assunto aos céus, recebido na glória, coroado, assentado à direita de Deus Pai, reina soberanamente. De fato ele está exaltado. Mas a expressão aqui fala de um resultado efetivo, concreto, de vitória em toda a sua obra, que diz respeito a nós. Calvino, nesse texto, fala que a exaltação de Cristo, o resultado vitorioso na sua obra, diz respeito a nós. Então, nós alcançamos em Cristo tudo que é necessário para obtermos vitória aqui, no meio das aflições, das lutas, das tentações. Nós seremos exaltados em Cristo. Alcançaremos vitória. Sua obra não foi em vão e tem resultados práticos na nossa vida de vitória, aqui na nossa experiência. Não é pelo seu esforço, mas pela obra de Cristo. Você pode obter em Cristo. É nele que está o trunfo para que você possa experimentar aqui e agora uma vida vitoriosa. Então, isto é consolador.
nos enche de esperança. Qual é a sua luta? Qual é o seu problema? Imagine, são grandes. Se pensarmos no que é a nossa carne e o que é o pecado, a tentação do mundo, é coisa muito forte e grande. E os demônios, e Satanás, é muito mais forte que você. Mas, pela exaltação, pelo triunfo de Cristo, pela sua vitória, pelo seu resultado absolutamente glorioso que Ele alcançou por nós, nós temos tudo o que necessitamos nele para enfrentar todas essas lutas e sermos vitoriosos. Isso é maravilhoso. Então ele foi apontado, indicado por Deus como Redentor e absolutamente qualificado perfeitamente para realizar essa obra, e foi o que ele fez e alcançou o seu resultado sublime, muito sublime. A segunda coisa que nós temos aqui é que Cristo é a esperança da glória para nós na sua humilhação diante do mundo. Bem, a gente sempre gosta de tratar da vitória de Cristo, mas nós temos antes que passar pela sua humilhação. O texto diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. O que é isto, senão humilhação? Que causou espanto ao mundo. Meus irmãos, em primeiro lugar, a sua humilhação tem a ver com a sua encarnação. Quando pensamos em humilhação, nós corremos logo para Getsemane e cuspiram a sua face, cruz. Mas não podemos perder de vista a encarnação. A encarnação é uma grande lição de humilhação. Ele deixou sua glória, seu domicílio, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus, um com Pai, habitando em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou, cercado de querubins, serafins, anjos, miríades, clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não lhe faltava absolutamente nada. Mas, por amor e obediência ao Pai, ele abdica de tudo. De rico se torna pobre. Humílimo. Filipenses, capítulo 2, é um dos textos escrachantes, que nos coloca envergonhados, corados de vergonha, dentro da nossa soberba. No capítulo 2, a partir do verso 5, diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, essa é a palavra no original, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, a encarnação
É estonteante. Se nós pensarmos, os estudiosos usam a palavra kenosis, que é o esvaziamento. Alguém que abre mão de tudo, se esvazia. Deus que criou o universo, todas as coisas, nada foi feito sem Ele nada foi feito. Tudo foi feito por intermédio dele e para Ele. Deus eternamente, na sua imensidão, incomensurável imensidão, e glória e poder, que não temos como medir. Se torna um bebê frágil. Esse mistério da encarnação é para deixar, de fato, boca abertos, todos, como pasmaram muitos à vista dele. Nós temos sempre que fazer esta relação entre a profundidade disso, do que significa a sua humilhação, e o seu amor para conosco. Se não dá para medir e entender e compreender a profundidade desta humilhação de um Deus que se torna homem, sem deixar de ser Deus, também não dá para entender e compreender a imensidão do seu amor para conosco. É sempre bom pensarmos na questão de causa e consequência. Causa e consequência. Isso é, isso tem consequências. Se houve este esvaziamento, esta humilhação que é gigantesca e que nós não podemos compreender, então teremos consequências preciosas e maravilhosas envolvendo a nossa redenção. Mas aí vai além, porque ali está um bebê, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Os pastores recebem um anúncio extraordinário, miríades de anjos cantando, glorificando a Deus, uma visão extraordinária. Aí eles são levados, guiados ali pela indicação de que achariam um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura, num coxo babado de boi. Eu não sei o que passou pela cabeça daqueles pastores, mas eles, atordoados pela visão dos anjos, vão, e encontram e acham, e se prostram diante dele e o adoram. E vem depois os magos, guiados pela estrela, e o adoram. Então ali está a glória de Deus, ali apoucada naquele bebê maravilhoso, extraordinário. Mas não ficou só nisso. Sua humilhação persiste numa vida absolutamente humilde. A Bíblia diz que ele é um servo sofredor, acostumado nos trabalhos, que sabe o que é padecer.
Ele viveu uma vida absolutamente humilde, restrita, frugal, simples. A Bíblia diz que não tinha onde reclinar a cabeça. Tudo isso mostrando a simplicidade da sua vida. Tudo que ele usou foi emprestado, embora ele tenha criado todas as coisas. Tudo lhe pertencia por direito. Se criou. Era dele. Mas ele tomou emprestado. E viveu essa vida assim. Foi tentado no deserto. É bom pensar, a sua humilhação tem a ver também no deserto, naquela tentação. Ele se deixou ser tentado por uma criatura dele, insolente, que fazia coro com os demais anjos na glorificação dele na eternidade. Fazendo coro e cantando desde a eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora aqui, insolente, na sua humilhação, ele tem a insolência de usufruir da sua humilhação, se aproveitar da sua humilhação, fazer propostas indecorosas, vis. Meus irmãos, eu não sei, eu penso assim, claro, ele tinha que cumprir a justiça. Mas eu fico pensando que o Senhor poderia simplesmente dizer: seu insolente e vil, e destruí-lo naquela hora. Ele criou, ele podia destruir e consumir Satanás naquele momento. Mas ele sofre por nós esta humilhação. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. É absurdo! É ridículo dizer isso para o seu Criador. É muita insolência da parte do diabo. Mas ele se prestou a esta humilhação por nós. Mas não só do diabo, dos próprios homens. O confrontaram, discutir com ele, e de querer apedrejá-lo, jogá-lo de um precipício. Até o momento em que foi entregue verdadeiramente nas mãos dos pecadores. E então, o vexame não tem limite. Esbofetearam, escarraram na sua face, cuspiram na face de Deus. Isso é uma coisa que já tinham feito no jardim e agora fazem de novo. No jardim do Éden, o homem cuspiu na face de Deus, desprezando todos os seus mandamentos, toda a sua glória, toda a sua bondade, benesses, promessas gloriosas de vida, conversa e comunhão. Tudo o homem desprezou, cuspiu na face de Deus, virou-lhe as costas, se rebelou contra ele e se associou ao inferno contra Deus. E agora, repetem, quando tem Deus mesmo, em forma de homem, nas suas mãos. Que humilhação! Botaram uma coroa de espinhos,
sua cabeça, deram com uma cana em cima da coroa de espinhos, para que os espinhos entrassem mais ainda. Vestiram-no com manto. Ah, é rei, ele é rei. Cá. Cobriram, vendaram, davam bofetadas. Profetiza, quem foi? Diz, quem foi que te bofeteou? Cá. E ele, sem dizer palavra alguma, recebeu esta humilhação tão vil. Foi conduzindo, ele mesmo carregando a sua cruz. Teve passado uma noite inteira dependurado num fosso. Depois que foi julgado no Sinédrio, no outro dia, bem cedo, levaram para Pilatos, onde estas coisas aconteceram, tão humilhantes, tão terríveis. Eu estou pulando o Getsemane. É tão misterioso o Getsemane. As angústias que ali ele passou. Jonathan Edwards, eu já disse isso aqui, vou repetir, diz que o que ele passou no Getsemane, que veio a suar sangue, foi a experiência adredemente, a crucificação, da própria crucificação. De fato, que de tal modo que quando ele foi crucificado, não foi surpresa para ele todo o sofrimento da crucificação. Ele já tinha experimentado no Getsemane. Para que ele não pudesse dizer, se eu soubesse que ia ser tão difícil. Não, ele já sabia. No Getsemane. Toda a angústia daquelas 3 horas, dependurado naquela cruz. E humilhante, porque ele estava nu. Absolutamente nu. As pinturas que fazem com um paninho ali para cobrir as vergonhas, que a gente chama, né? A genitália. Não, isso aí é da Igreja Católica. Para o quadro não ficar tudo exposto. Mas ele estava nu. Vergonhosamente nu. Exposto à vergonha, humilhado. Houve trevas, no máximo, na dor maior, houve trevas sobre toda a face da terra. E ninguém viu, mas o Espírito Santo viu. O Espírito Santo viu além das trevas e nos diz como foi a sua reação facial, especialmente diante da tremenda dor de alma, da angústia profunda do seu coração. Os ladrões estavam também crucificados e sentiram a dor da crucificação. Mas não é dito que houve reações e contrações tão terríveis como aconteceu com o Senhor. Se você seguir o 53 aqui, verso 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, esconder o rosto é porque naquele momento seus olhos se injetaram, houve contrações, ele se tornou um monstro, desfigurado,
na cruz por causa dos nossos pecados. Então foi uma humilhação muito grande. O Senhor da glória, o Deus que criou todas as coisas, santo, absolutamente santo, bondoso, bondade pura, só o bem, nunca absolutamente fazendo qualquer coisa má ou injusta. E é tratado tão terrivelmente, tão humilhantemente na cruz. Sem falar de estar carregado com os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus o fez pecado. O pecado é horrível, o pecado é humilhante, o pecado é vergonhoso, o pecado é tudo que há de asqueroso, vil. E ele se tornou isso. Humilhação. Então, o texto aqui diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Humilhação até o máximo que se pode conceber. O mundo pasmou. Diante da humilhação de Deus por nós, por sua igreja, pelos amados do Pai. Então, Cristo é a esperança da glória para a igreja, porque esta humilhação não foi em vão. Ela também tem consequências gloriosas e extraordinárias para nós. Ainda que a cruz seja o símbolo da ignomínia, da humilhação de Cristo, de toda a sua dor, ela é o símbolo da nossa glória, nossa salvação, nossa vitória, nossa esperança, esperança da glória, vem da cruz. E é exatamente nessa nota tão triste, na experiência de Deus, que eu tenho certeza, eternamente, Deus existe eternamente, e é testemunha e protagonista dos maiores acontecimentos, os mais extraordinários na sua vida, de Deus. Mas eu posso lhe garantir, nada foi maior, nada, do que a experiência da cruz. E nem será. Mas é assim que está selada a nossa sorte. De vitória, de salvação, de glória. E na hora mais triste, mais aflita, o mais duro o sofrimento, a mais aguda dor que você possa experimentar na sua vida, sempre a cruz estará lá para dizer que ninguém sofreu mais do que ele. Ó vós que passais pelo caminho, vede se há dor como a minha dor que o Senhor pôs sobre mim. Lamentações 1:12 diz respeito a Cristo. E também para dizer, não foi em vão, que é o nosso próximo ponto.
no extraordinário, a esperança da glória para a igreja, no extraordinário resultado do trabalho penoso da sua alma. Isaías 53, verso 11, nós ainda vamos tratar disso, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Meus irmãos, é muitas coisas. Esse texto é rico, nós vamos ter que nos demorar nele. Quando chegarmos nele, desdobrá-lo, é tão maravilhoso. Mas a obra de Cristo, ela diz respeito não só à salvação dos judeus, mas, aliás, dos eleitos judeus, mas dos eleitos do mundo todo, de todas as nações debaixo da terra, todas as línguas, raças, nações, há eleitos por quem Cristo morreu. E o Senhor então estabeleceu nesta vitória resultados maravilhosos com relação à salvação em todas as nações. E é isso que, infelizmente, a tradução que nós temos em nossa mão não contempla, por ser, infelizmente, defectiva nessa palavra. Presta atenção. Assim, verso 15, causará admiração às nações. Não, esta palavra admiração não é a tradução correta. Eu acredito, aliás, é muito interessante, no último Supremo Concílio, um dos presbitérios entrou com um documento fundamentado no estudioso hebraísta para reclamar da sociedade bíblica por causa dessa tradução. Porque foi quase que para favorecer outras denominações não aspersionistas. Porque a palavra do hebraico é nazar, uma raiz primitiva que quer dizer jorrar, salpicar, borrifar. No refil, fazer jorrar, borrifar sobre. É aspergir. É isso que quer dizer. Assim fará aspersões às nações. Porque esta palavra aspergir tem uma riqueza contida nela, que é a obra da salvação mesma. Pela purificação dos pecados, pelo sangue do Senhor Jesus e pela própria doutrina do Evangelho. Infelizmente. Por isso que é importante ter os pastores, os doutores e mestres que pesquisam no original para tirar dúvidas. Graças a Deus, estas coisas são poucas. Elas não vão, de forma alguma, macular a preciosidade das Escrituras, mas elas existem. Então, os pastores têm que estudar o original para corrigir o que precisa ali e aplicar de modo correto, como no original. Essa palavra aspergir é da maior importância, porque a conversão que vai alcançar todas as nações é pela aspersão do sangue de Cristo naquele que crê, nos eleitos de Deus. Não é isso que está escrito em 1 Pedro? No capítulo 1, verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E o batismo por aspersão é, sem dúvida alguma, o símbolo legítimo da aspersão do sangue de Cristo, que é operado na conversão pelo Espírito Santo. Como se fazia antigamente, Moisés aspergiu o povo de Israel, limitado a uma etnia. Mas isso apontava para uma aspersão muito mais generalizada. As nações seriam aspergidas. Cristo faria isso. Os ministros de Deus, em nome de Cristo, aspergem para simbolizar uma purificação realizada pelo Espírito Santo através do sangue de Cristo, aspergindo o coração. Mas não é só isso, é a própria doutrina do Evangelho que é aspergida sobre as nações, a doutrina que lava, que purifica. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A doutrina de Cristo aspergida purifica as nações, os eleitos de todas as nações. Vamos ver rapidinho aqui, Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio 32, versículo 2. Goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Veja, antes ele havia dito assim: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Não é só Israel, toda a terra. Goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas da água sobre a erva. Isso é a aspersão da doutrina. Goteje a minha doutrina. Hebreus capítulo 10, nós temos também isto efetivado aqui, quando o apóstolo, o autor de Hebreus, fala do nosso acesso com ousadia à presença de Deus. No verso 22, ele fala: aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele está tratando disso realmente como a obra do Espírito Santo, do lavar regenerador do Espírito Santo na conversão, que lavou o corpo com água pura. É a palavra de Deus. Se nós abrirmos mais um texto, me perdoem, Ezequiel, você veja que Ezequiel, no capítulo, eu não anotei esse, mas no capítulo 36, ele está falando da restauração de Israel, e de um novo concerto que ele fará. Ele está falando do Evangelho mesmo, dessa nova aliança, que é a nova administração da aliança que Deus fez e de salvação. Veja o verso 25 do capítulo 36 de Ezequiel. Então aspergirei água pura sobre vós,
e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porém dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne, porém dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Isto é nova aliança, isto é evangelho, é obra de Cristo. Essa é a aspersão que ele fará às nações. Por isso que é importante esta palavra. Assim fará aspersão às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Isso não significa fechar a boca de falar contra, não. É estar extasiado diante dele, da sua glória, do seu evangelho, da sua salvação. Meu pai era um homem muito simples, mas ele gostava de música. Era regente lá do coral. E então ele ensinou o coral a cantar Aleluia de Handel. Mas ele foi a fundo e estudou mais da história sobre a peça toda. O Aleluia é só o coro. Então, ele leu como foi a sua apresentação, pela primeira vez, a corte e o rei da Inglaterra. Eu acho que é da Inglaterra. Então ele disse que, quando chegou nessa parte, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o rei não se conteve no trono e se pôs de pé diante do coral, com a orquestra cantando Rei dos reis, Senhor dos senhores, porque o oratório fala todo do evangelho, é o anúncio de Cristo, da sua obra. E agora o coro culmina na sua exaltação, e o rei se colocou de pé, e então todos os outros se colocaram de pé também, toda a corte, todo o auditório, todos se levantaram, porque o rei se levantou extasiado diante da glorificação do Messias de Handel, do Messias da Bíblia, de Cristo. Aí meu pai então disse para a igreja: toda vez que vocês ouvirem Aleluia de Handel, tem que se levantar, porque isto aconteceu, e daí por diante, em todos os auditórios, em todos os lugares, por causa disso que aconteceu, todos se levantam, todos ficam em pé, porque o rei se levantou. O texto está dizendo que eles fecharão a boca, os reis fecharão a sua boca, por causa dele, extasiados, reconhecendo sua glória, seu poder. Taparão a boca. Seu evangelho será anunciado a todas as nações. Veja, o texto termina assim. O texto diz assim: por aquilo que não lhes foi anunciado, verão, aquilo que não ouviram, entenderão. Calvino, estudando exatamente esta expressão, porque ela é repetida lá, ela é citada pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo de número 15. Acompanhe comigo, nós já estamos encerrando, essa é a última parte mesmo. Romanos, no capítulo 15, deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 21, ele cita esta parte. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa é a citação daqui.
E aquilo que não lhes foi anunciado verão, aquilo que não ouviram entenderão. Talvez seria mais compreendido assim: aquele Cristo que não lhes foi anunciado verão, e aquele Cristo que não ouviram, dele ouvirão. Pela pregação do Evangelho, porque a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então vão ouvir Cristo mesmo, através da pregação do Evangelho. Todas as nações. E, meus irmãos, isto é maravilhoso, porque é a garantia de que a obra missionária de pregação do Evangelho no mundo inteiro será vitoriosa. Vão ouvir. Todos que precisam ouvir, vão ouvir. Isso é animador e é um fator de incentivo para contribuirmos com a obra missionária, porque isso não vai acontecer uma voz do céu, não, nem escrito do céu, não. Deus estabeleceu que pela pregação do Evangelho, eleitos pregando para eleitos, para todos, na verdade, e os eleitos ouvirão. Temos que pregar para todos, e é através da pregação do Evangelho que, de fato, os que não ouviram vão ouvir. E isso vai acontecer. Está garantido aqui, nessa promessa tão maravilhosa, que exalta Cristo. Porque, meus irmãos, como ele ficaria satisfeito pelo trabalho penoso da sua alma, se pelo menos um daqueles por quem ele derramou o seu sangue, sofreu tanto, não fosse salvo? Por isso é que nós aceitamos e estamos firmes na doutrina da expiação específica ou limitada, só pelos eleitos. Por quê? Seria absurdo. O resultado do seu trabalho seria totalmente diminuído, não é? Veja, ele morre por todos indistintamente, e a maioria não quer saber de nada, derramou sangue para nada. Ele ficaria satisfeito? Não. Mas o texto diz: ele verá o trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito plenamente, porque nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. Todos por quem ele derramou o seu sangue, todos serão salvos. Em todos os tempos, em todas as épocas, os eleitos, que são a minoria, mas milhares e milhares. A grande maioria, Cristo não morreu por eles. Perecerão nos seus próprios pecados, justamente. Por isso, nós devemos pregar o Evangelho com ânimo. O nosso chamado é externo, a toda criatura. Não importa, nós não sabemos quem é eleito, quem não é, nós pregamos a todos. Mas o Espírito Santo, o segundo pregador, vai falar ao coração dos eleitos e vai aspergir o sangue, a água pura da doutrina do Evangelho que os regenerará. E Cristo será glorificado nos resultados da sua obra perfeita. E a igreja glorificada com o triunfo de Cristo, porque é o seu triunfo. Quero concluir apenas aplicando. Primeiro, meus irmãos, ele foi feito perfeito mediador, profeta, sacerdote e rei,
mediador perfeito, porque era verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Então sua obra foi absolutamente perfeita, por causa da sua verdadeira humanidade, por causa da sua verdadeira divindade. Segundo, que vem disso, a igreja será glorificada com ele, porque está garantida a sua vitória. Segundo, não há nada semelhante acontecido na história do mundo e nem na vida de Deus do que a humilhação de Cristo. E eu disse, isso tem consequências preciosas para nós. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes por nós nulo entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Oh, bendita humilhação, triste, dolorosa, mas gloriosa em seus efeitos para os que creem. Terceiro e último, é a garantia do progresso do Evangelho, da obra missionária. Todos ouvirão, todos os que foram eleitos, escolhidos, ovelhas tresmalhadas, de outro aprisco, que o Senhor quer conduzir, elas virão, elas ouvirão, serão salvas. A igreja, por quem Cristo morreu, resgatada, salva. O triunfo glorioso e bendito que o Senhor estabeleceu pela vitória de Cristo para a sua igreja. A Deus toda a honra e toda a glória. Quero só fazer um apelo. Eu não sei, aqueles que estão aqui, que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Não sei o que estão esperando. Se você já ouviu o Evangelho, e ouviu agora mais uma vez, como você pode desprezar? A Bíblia diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como? Então entregue sua vida a Cristo hoje. Hoje, venha a Cristo. Não demore mais. É hoje. E você, crente, que está desanimado e leva a vida cristã assim, você não sente vergonha diante desse evangelho tão glorioso, diante dessa humilhação tão grande, desse sacrifício? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, diz o velho hino. É isso mesmo. Anime-se, levante-se. Seu triunfo está garantido pela vitória de Cristo. Creia de todo o coração. Prossiga. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus, por sua bondade e graça, queira nos abençoar.